Estamos ao vivo, então, já iniciando mais entramos. Entramos. Iniciamos, então, mais uma Quinta com Fórum. Muito boa noite para todo mundo, para todos e todos aí presentes. É um prazer estar falando uma pauta tão importante. Eu sou a professora Lisandra, uma mulher de pele branca, estou com um óculos de ar preto, tenho cabelos e olhos castanhos, cabelos abaixo dos ombros e visto uma camiseta do Tessituras, do Fazer Pedagógico, e falo de um cômodo da minha casa. E tu, prof. Cíntia? Então, boa noite, eu sou a Cíntia, sou uma mulher de pele branca, cabelos crespos abaixo dos ombros, estou utilizando óculos de aros escuros, blusa branca com o slogan do Fórum pela Inclusão. Não está visível agora no vídeo. Muito bem, prof. Então, queria agradecer ao pessoal do apoio, dos bastidores, a Paula, que fez a divulgação do nosso momento no Instagram de perguntas e respostas. Essa live, então, é para a gente finalizar esse momento, então, que a gente desenvolveu no Instagram. Também agradecer, então, a Paula presente aqui, a Anitta, que fez a divulgação, e falar, então, que a gente tem um fluxo hoje para pensar, discutir um pouquinho sobre, então, o que a gente desenvolveu no Instagram, né, algumas questões que a gente trouxe ali, e depois a gente abre, então, para as perguntas que vieram na caixinha durante o tempo de divulgação ali no Instagram. Eu queria poder apresentar, né, o currículo da professora Cíntia, que é a professora Cíntia Leão, é mestre em educação, professora do AE, da Educação Infantil da Rede Municipal de Porto Alegre, professora do Coletivo de Tessituras e membro do Fórum pela Inclusão Escolar. Então, pessoal, eu vou apresentar já a Lisandra. A Lisandra, então, é professora, mestre em educação, assessora do AEE de escola da rede privada, professora da Rede Municipal de Porto Alegre, professora do Coletivo de Tessituras do Fazer Pedagógico e colaboradora do Fórum pela Inclusão Escolar. Muito bem. Falei um pouquinho que a gente vai trazer, né, as questões, desenvolver um pouco das questões de perguntas e respostas do Instagram, mas antes eu queria poder dizer que a gente traz essa temática da educação, do AE, do atendimento educacional na primeira infância, né, na educação infantil, mas a gente vem numa caminhada no fórum, né, nas quintas no fórum, de poder pensar a política pública nacional, né? Então, a gente teve 4 momentos importantes, né? Esse é o 5º momento que a gente traz a especificidade desse trabalho, mas a gente, então, teve a live com a professora Carla Wunder e o professor Marco, que trouxe a política de educação inclusiva, o decreto 12686, e foi uma live importante, porque trouxe, então, eles trouxeram as explicações, né, de que era uma atualização, então, da política de 2008, né, uma sequência de um trabalho, de uma pauta já trazida lá em 2008, o decreto, então, a política e o decreto trazem a organização documental, né, as ações e uma definição maior de papéis, então, né. Isso foi bem enfatizado na fala do professor Marco, da professora Carla Wunder, né, o olhar pedagógico e não clínico, né, e a questão do trabalho, de que não necessita do laudo, né, para poder estar encaminhando as questões das crianças e poder estar identificando barreira, então, de âmbito muito pedagógico mesmo. E esse olhar mais amplo que olha para a educação inclusiva na perspectiva de uma rede, né? Então, traz um documento que traz mais pautado isso, né?
Depois, então, a gente teve a avaliação biopsicossocial e o papel do AE nos processos avaliativos com a professora Liliane e com a professora Ana Rosemary, né? A professora Ana Rosemary trouxe muito para a gente fazer o olhar do desenvolvimento integral desse sujeito, né? Desse estudante, e a luta que agora a gente trava para fazer boas avaliações, para poder, então, trabalhar pela permanência com qualidade desse estudante, né, na escola. Trouxeram, então, a oferta do AE com professor qualificado, né, com uma formação dentro do atendimento educacional especializado, isso é bem importante, né, enfatizar. A avaliação bem feita, pedagógica, no ingresso desse aluno e esse acompanhamento. E muita atenção em todo esse trabalho, né? Então, essa live esclareceu muitos aspectos desse olhar sobre a avaliação. Depois, então, a gente teve a portaria 421, né, do MEC, dispositivo legal ao cotidiano escolar, também com a professora Liliane e com a professora Ana Rosemary, né? Então, onde a professora Ana Rosemary, então, ressalta que a portaria, então, traz pontualmente a questão da atenção precoce, né, que até então isso era bem incipiente dos documentos, né, reapresenta os fazeres e os serviços, né, a portaria traz isso, a professora também fala bastante disso, né, e essa questão da regulamentação em 3 anos das documentações, né, nas escolas. Por fim, então, na última live, antes da nossa aqui, então, foi a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades e Superdotação, né, a professora Aline, a professora Cate, a convidada Alexandra, falaram da importância do olhar para esse público, né, da questão da identificação de barreiras, estilos de aprendizagem, a necessidade do apoio também. Então, a gente entra com a nossa live de hoje, olhando para esse AE na educação infantil, pensando os aspectos teóricos e práticos, né, e pensando, então, que a legislação está falando de um lugar de atenção precoce, né, Prof. Cíntia? O que é essa atenção precoce? Né, a gente tem que ter e pensar que a gente vem numa caminhada de legislação, né, a gente vem trazendo a 13, a legislação agora traz uma caminhada de construção de entendimento dessa primeira infância, que traz o cuidado integral, né, e agora, então, a atenção precoce, o que é isso, né. Mas antes da gente entrar pontualmente, falar dessas legislações, vamos resgatar as nossas perguntas e respostas do Instagram, né, prof? Uhum. Tu quer trazer as perguntas agora ou eu vou comentando aqui, tu vai costurando junto? Porque a ideia da gente costurando junto, porque as questões trazidas pelo pessoal, elas são muito pertinentes, então, muito dentro do que a gente certamente vai falar, né? Então, a gente pode... já vai aparecer algumas coisas, assim, dessas nossas costuras. Tá. Então, assim, gente, eu acho que é importante a gente fazer novamente, assim, acho que foi bem importante esse resgate que a Lisandra nos traz das lives anteriores, e aí nota que no popular, assim, o sarrafo tá alto, né, Lisandra, porque, veio só a galera de peso aí antes da gente para falar. E aí, então, a gente hoje traz a especificidade da educação infantil. Por quê? Porque essa nova política vinda em 2025 é a primeira que pontua tão fortemente o AE na educação infantil, porque todas as políticas de educação inclusiva falam do AEE como uma modalidade transversal, que precisa estar englobando todas as etapas da educação básica, mas isso, de fato, pouco chegava até a educação infantil. E porque, bom, é óbvio, você está todas as etapas, mas esse óbvio não estava acontecendo, né? Então, é importante, assim, precisa vir uma legislação frisando isso, dizendo com todas as letras, literalmente desenhando
essa necessidade do AE na educação infantil, dessa atenção precoce e das especificidades também que é esse atendimento nessa faixa etária, né? Então, assim, que pontos a gente destaca das nossas lives, dos nossos vídeos ali, que tem a ver especificamente ali no decreto, nos decretos e na portaria, com relação à educação infantil. Acho que um grande destaque é a gente pensar primeiro, como diz ali a legislação, é transversal em todas as etapas desde 0 anos. Então, isso está mais do que explicitado que precisa estar acontecendo na educação infantil. Aspectos importantes que aí eu vou começando essa costura com o que nós falamos e com o que apareceram nas nossas perguntas, né? Primeiro, quem é o público da educação especial, da política da educação especial? São os estudantes com deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Um outro aspecto que foi importante vir é a questão da não exigência do laudo do diagnóstico médico para o atendimento dessas crianças, né? No nosso caso, trabalhando de 0 a 5 anos, a gente está falando de crianças, então a gente vai estar se referindo a esse público. Onde é que isso costura com as nossas perguntas ali? A gente vai trazer isso um pouquinho mais adiante. Ali nas nossas perguntas, o pessoal nos traz, né, Lisandra? Tá, e como é que fica as crianças com TOD, com TDAH? Onde é que entram essas crianças no atendimento na educação infantil? Bom, a política, ela é pensada e ela traz ela nomeia quem é o público. E o público da educação especial, da política inclusiva, é o público, como eu nomeei, as crianças com deficiências, altas habilidades de superdotação, transtorno do espectro do autismo. Mas, onde é que está uma questão importante para nós? Que quando a gente trabalha com educação infantil, o desenvolvimento das crianças, a gente não consegue pensar tão redondinho e tão separado. Os diagnósticos, os funcionamentos das crianças, eles se misturam, né? Então, quando a gente pensa no atendimento e no acolhimento a essas crianças, a gente vai sim pensar em poder dar uma olhada em todas as crianças que, de alguma forma, tem, como a gente gosta de dizer, algo não vai bem no seu desenvolvimento. E aí, então, o profissional do AEE, ele pode e deve sim, dentro da equipe da escola, poder estar auxiliando a equipe a estar pensando e estar olhando para todas as crianças que tenham, então, alguma situação aí no seu desenvolvimento. Cíntia. E aí é importante destacar que é uma questão que trazem para a gente também, de olhar para os berçários, né? Então, a gente sim olha esse AE, esse atendimento educacional especializado, então, ele está também atuando nos berçários, né? E fazendo investigações ali, né? Observando como as crianças fazem e trocam com seus pares, se comunicam, né? Então, esse cuidado, né? Lá na base, e aí a atenção precoce, preconizada nos documentos agora, trazida nos documentos, elas começam na entrevista, né, na chegada dessa família, quando então a família traz o histórico desse bebê, né, então na 14880 de 2024, que altera a 13.257, que é o marco legal pela primeira infância, essa 14.880 de 2024, ela já traz o que é o risco, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa margem, porque, como disse a Cíntia, isso não vai estar dado, né? Os encaminhamentos vão estar sendo construídos. Então, é preciso olhar com atenção para o berçário,
é preciso conversar com essa família, acolhê-la, né, e poder entender essa trajetória até a chegada na escola. E aí, para a gente já ir trazendo um pouco dessa legislação... deixa eu só te dizer, Lisandra, a Lisandra está trazendo o documento específico da atenção precoce, o 14.880, e ele é citado dentro da portaria, só para situar, assim, na portaria que trata sobre a educação inclusiva, o artigo 5, o 5º artigo, ele fala sobre sobre o atendimento do AEE de 0 a 3 anos como um serviço de educação precoce a partir da legislação 14.880, que é essa que a Lisandra está trazendo. Então, o AEE da educação infantil, ele é preconizado de 0 a 3 anos, pensando nessa legislação de atenção precoce. Então, isso é muito diferente quando a gente pensa no AEE em outras etapas do desenvolvimento desse sujeito. Justo, Cíntia. E é isso, né? Então, isso é o diferencial, porque a gente vai olhar essa criança bem pequena, né? E a partir, muitas vezes, do que a gente vai observando ali, a gente vai articulando essa rede e vai olhando para esse desenvolvimento integral, olhando para as rotinas familiares, conversando com essa família, entendendo o que acontece, né? Então, como a Cíntia disse, traz lá, então, a definição de risco, e a gente tem que estar atento numa entrevista com a família, né? Quando a família traz questão de prematuridade, né? Asfixia perinatal, problemas neurológicos, malformação congênita, síndromes genéticas. Então, e a gente precisa pensar também nessa vulnerabilidade, nesse risco em territórios mais vulneráveis, de muita pobreza, de muita violência também. Então, assim, eu sempre defendo isso, né, essa avaliação. Então, na primeira infância, ela precisa ser muito, muito cuidadosa, né? Então, a gente, desde o começo, a gente vem, então, trabalhando com essa atenção precoce aí, entendendo o desenvolvimento dessa criança a partir de todo esse olhar ampliado sobre as experiências que ela vive na escola, sobre a constituição familiar dela, como os adultos fazem o cuidado dela, né? Então, também preconizado pelos documentos, e a 13.257, que é o marco legal, já trazia, artigo 16, já traz, então, a expansão da educação infantil, a expansão desse olhar de atenção precoce, né, expressa através do atendimento educacional especializado, e a questão da intersetorialidade, o trabalho multiprofissional, né, e a prática de colaboração. Então, o profissional do AE tem que ter essa consciência de que ele vai, já lá no berçário, começar a articular e armar uma rede de atenção, né, e justamente é isso, assim, a gente tem que pensar que na educação infantil, a gente tem as crianças em observação, as crianças que a gente já articulou uma rede, e a gente já fez um encaminhamento, então, né, as crianças que entram para uma avaliação, e as crianças que chegam para a gente laudadas. Então, o terreno da educação infantil, muitas vezes, ele é muito diferenciado o atendimento educacional especializado é muito diferenciado do trabalho no ensino fundamental, ensino médio, né? Então, é realmente outra demanda, porque a gente tem um sujeito se constituindo ali, né? Isso. E aí, ali na portaria também tem o artigo 3º, que ele traz essa abertura que tu tá falando, né, Lisandra? Porque o artigo 3º, ele diz assim, considerar especificidades dos níveis, etapas e modalidades de atendimento. Quer dizer, fecha como uma luva isso que tu tá nos trazendo, porque é muito diferente tu atender o AEE, tu fazer esse acompanhamento das crianças nessa faixa etária, do que tu atender no ensino fundamental, ou mesmo os jovens e adultos. Por quê? Porque a etapa de desenvolvimento dessas crianças pede esse olhar desta maneira. Eu não tenho como atender, como trabalhar com essas crianças, sem que a gente atenda
nessa ideia multissetorial, é intersetorial, na verdade, não são muitos, não precisam ser, eles precisam ser variados, os setores que vão estar, mas eles precisam estar interagindo, né? Senão a gente fica esfacelando essa criança. E eu também não tenho como atender, como fazer o acompanhamento dessa criança sem estar em relação direta com essa família. Desde lá, tu começa essa construção lá no berçário e essa construção vai acontecendo durante o maternal, até a saída dessa criança lá em JB, onde a gente vai junto com essa família pensar sobre a transição, pensar para que espaço essa criança vai ser encaminhada, qual a rede que vai continuar acompanhando essa criança na saída da educação infantil. Então, tudo isso constitui o trabalho do AEE durante a educação infantil. Esse é o nosso, entre aspas, conteúdo da educação infantil, né? Conteúdo das infâncias. É pensar como é o desenvolvimento de uma criança, porque é assim que acontece na educação infantil, não é? O cuidar, o educar, eles estão andando juntos, eles fazem parte, porque a gente está nesse momento muito estrutural ainda dessa criança. Então, a gente pensa esses movimentos acontecendo todos juntos, né? Podendo enxergar essa criança de uma forma mais global. Isso, Cíntia, e com relação às perguntas que vieram sobre as demandas de crianças com TDAH, TOD, né, considerando que esses transtornos, então, não são público da educação especial, e aí tem uma colega que trouxe que isso gera cobranças, né, da equipe escolar e das famílias para o atendimento. É justamente isso, assim, que a gente colocou agora, né, é um olhar que começa lá, a gente vai identificando questões, né, no desenvolvimento dessa criança, auxiliando a equipe a pensar, a gente não vai simplesmente deixar de lado, né, porque não, e até porque a gente tem que ter cuidado com isso, né, eles são muito pequenos, então a gente vai armar essa rede aí, essa atenção e trabalhar esse profissional de AE trabalhando na colaboração dos planejamentos, isso é muito importante, porque a gente fala de rede, né, e parece uma coisa enorme, assim, na verdade é uma rede começando no nosso coletivo ali, no coletivo das equipes, né, então articulando com os serviços e profissionais daquela turminha, né, então porque às vezes parece que é tão grandioso isso, e na verdade são as pequenas redes que a gente vai fazendo, né, dentro da escola. E aí tem uma outra questão também, que é essa questão de dar o apoio e o suporte, né, e aí a gente vai pensando serviços para as crianças, né, a gente vai, então, trabalhando com as famílias, o que vai aparecendo, e aí eu sempre falo, assim, a construção de um encaminhamento é delicado, e a gente precisa, então, reunir essa família, né, e ter elementos para poder ir mostrando questões nesse desenvolvimento, né. Então, e aí o serviço do AE não vai, e até porque o serviço do AE na educação infantil, ele é um serviço que circula, né, ele anda nos espaços que as crianças vivem as experiências da escola, porque o currículo da educação infantil é isso, né, é a experiência em excelência, né, então, assim, é transitar nos espaços, é viver o que os professores oportunizam para elas, né, então, é sobre isso, né, então a gente vai estar olhando essa criança nos espaços e pensando, então, junto com a sua equipe ali, né, um encaminhamento para ela, construindo com a família dela, né. Entendendo que o AEE na educação infantil, ele precisa, é importante esse momento individual com a criança, em que a gente pode observar como essa criança pensa, como está o desenvolvimento dela, como está o brincar dela, mas esse é um dos espaços
que o AE precisa, né? O AE tem que estar circulando na sala referência, né, no refeitório, no pátio, com os especializados, nas interconsultas com os profissionais da saúde, na rede com a assistência social, nas reuniões com as famílias, quer dizer, tudo isso compõe o atendimento do AEE. Então, a partir dessa organização, desse atendimento, a gente vai estar olhando para todas as crianças que demandem dentro da escola essa necessidade. Todas vão ter o atendimento individualizado lá no espaço do AE? Não necessariamente. Então, nesse sentido, a gente retoma, assim, acho que essa pergunta, quando vem lá, as crianças com TOD, as crianças com TDAH, não são público da educação inclusiva, não são crianças com necessidades especiais dentro da legislação, mas elas são crianças que, sim, estão em pleno desenvolvimento, elas precisam desse auxílio, desse olhar, e enquanto professora que compõe essa rede da escola e que está articulando e pensando no desenvolvimento dessas crianças, a gente vai pensar, sim, estratégias para ela. A gente vai sentar junto com o professor e a gente vai pensar, a gente vai conversar com a família, se necessário for, a gente vai ajudar o professor a construir o PEI dessa criança. Porque o PEI, ele é esse documento que ele é para auxiliar nas acessibilidades curriculares para todas as crianças que tenham necessidade. Então, tem professora que, quando a gente está fazendo, está trabalhando com o PEI, né, Elisandra, elas dizem assim, puxa, mas eu posso fazer o PEI para o fulaninho que... mas ele não tem laudo, ele não é autista, eu posso fazer o PEI para ele? Pode e deve. O PEI é para toda criança que necessite esse olhar mais individualizado, mais apurado do professor. Quem dera a gente pudesse construir PEI para todas as crianças da nossa turma, porque todas as crianças demandam, mas por uma série de questões a gente ainda não tem, pensando numa educação como um todo, a gente não tem essa possibilidade ainda, mas o PEI ele vai ser construído para todas as crianças que tenham necessidade. Então, uma criança, e na legislação também traz isso, uma criança com TDAH, ela tem direito a ter um PEI. Uma criança que tem uma dificuldade em adaptação na escola, que está 3, 4 meses e que ainda está difícil a adaptação, mas teoricamente não se observa mais, entre aspas, nada no seu que esteja atrapalhando o seu processo na escola, essa criança precisa de um PEI, porque nós precisamos pensar estratégias específicas para estar acolhendo essa criança, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, dessa circulação que esse serviço tem dentro da escola e fora da escola também. Eu acho que a gente já trouxe alguns elementos dos nossos quadros, então, no Instagram, né? E aí, pensando que a gente tem um estudo de caso anterior ao PEI, né? Então, para todas as crianças, né? Que a gente quer poder entender um pouco melhor o funcionamento dela, a gente joga isso para um planejamento, para um estudo de caso, né? A gente faz o levantamento de situações, de barreiras, né? O que ela é potente, né? O que a gente já tentou e não deu certo. Então, estruturar os estudos de caso é algo bem importante e fazer com cuidado, né? Fazer com atenção, fazer um levantamento de informação de todos, né? Que todos possam se colocar, como é que percebem aquela criança, né? Pontuar a médio e longo prazo, a um prazo mais curto também, as estratégias que vem pensando, bom, e poder estar reavaliando elas ali dentro do PEI, né? Então, esse subsídio do estudo de caso é essencial, ele é um instrumento que a gente vai ter cada vez mais que se apropriar dele para poder amparar os PEIs, né, e sustentar os PEIs a partir de um estudo de caso bem feito, com as equipes das turmas, né, e aí poder estar falando de cada criança, trazendo elementos, cada profissional trazendo a sua relação ali, as suas percepções e construindo esse plano. A gente falou, então, do PEI agora também, né, a Cíntia trouxe aí bem, e eu acho que o PEI tem uma questão importante ali também, que é olhar para essa rede aí que sustenta
as medidas que a gente pensadas, né? Acho que os documentos trazem isso. Nas lives anteriores, as professoras trouxeram isso, né? Que tanto o decreto quanto a portaria, eles trazem essa questão de rede. Mais uma vez a gente traz isso, mas é isso. E dentro da escola, quem executa o quê, né? A gente tem que ter mais presente isso, assim, né? Então, para isso, a gente tem que pensar momentos de troca, de planejamento, de construção desse planejamento coletivo. Eu sei que os horários das redes estão apertadas, né? Mas a gente vai ter que pensar espaços para poder tá qualificando isso, para poder tirar desse lugar de documento que se faz só para apresentar para alguém, né, quando alguém pede, ou muitos pedidos aí hoje de Ministério Público, de defensoria, né, e para além de uma prestação de conta, né, Cintia, é um planejamento que precisa estar vivo, precisa estar atuante dentro da escola, precisa ser revisitado também, né? Então, e é isso, a fluidez a dinâmica da educação infantil vai fazendo a gente experimentar ações que daqui um pouco não deram certo, mas depois elas dão, né? Então, poder também ter presente isso, né? Que naquele momento, em função da situação, né? Da etapa do desenvolvimento, não foi possível. Mas aí a gente lançou mão de outras coisas e talvez em outro momento consiga trazer, né? E acho que uma coisa importante também da gente trazer, né, Elisandra, é que a gente está falando tanto de rede, mas pensar que a família é parte dessa rede, dessa construção desse PEI. A família precisa estar junto com a gente, não como espectadora só, mas como parte, né? Como cerne da questão. Então, assim, fazer esse PEI, apresentar, trabalhar isso, comprometer essa família lá quando a gente faz o estudo de caso, que ela vai estar nos trazendo elementos importantíssimos para a gente poder pensar e entender essa criança. A gente vai construir o PEI, que é um documento pedagógico feito pelas equipes das escolas, mas a gente vai dar uma devolutiva para essa família e que a devolutiva do PEI não seja uma entrega de um documento para cumprir uma tarefa, mas que a gente contrate isso junto com essa família, né? Olha, na escola nós estamos pensando isso, isso e isso para o teu filho. Como é que tu vês esses movimentos da escola? Como é que vocês, família, podem contribuir? O que a gente não está enxergando agora nesse momento que a gente precisa pensar junto com vocês? Então, assim, é nesse modelo que tu fala muito melhor do que eu, Lisandra, que era o teu estudo, a gente pensar nesse modelo que vem de Portugal, a família como cerne do trabalho, né? Esse compromisso e, de fato, entender. Ainda é muito difícil a gente de fato comprometer e a gente entender que a família é parte do processo. Corresponsável, né, Cíntia? Corresponsável, ótimo, corresponsável, porque isso não é tranquilo na nossa cultura escolar, a gente não está acostumado a compor com as famílias de fato, né? Porque tem a delicadeza do encaminhamento, né? Acho que teve uma colega que trouxe isso, né? A questão de como mostrar isso, né? Como explicar para a família a necessidade, né? Do atendimento. Eu acho que é uma construção, né, gente? A gente vai... Porque a gente está mexendo com coisas importantes ali, né? Daquela família. A gente... primeiro espaço que a criança ocupa fora da família, então a escola, né, muitas vezes são aqueles adultos ali que vão identificar questões no desenvolvimento, e isso é delicado, né, então por isso que a gente precisa estudar muito, sim, eu acho que a gente precisa, é aquilo que eu sempre falo, conhecimentos da educação especial são importantes da gente avançar, sim, mas a educação inclusiva e esse lugar de diálogo, de cuidado, de costura, de poder pensar, como a Cíntia sempre fala, algo não vai bem naquele desenvolvimento, né? Mas a gente faz uma documentação disso, né? Em que momentos, né? Ela não responde bem.
que expectativas de desenvolvimento se tem naquela faixa etária, né? Então, essa documentação, esse cuidado, porque a gente, e aí na nossa prática a gente tem muitos exemplos, né, de conversar com famílias que não realmente não ter a questão do luto, a questão da negação também, né? Então, assim, ó, é um terreno cuidadoso, né? Ao mesmo tempo, a criança é pequena, né? Então, a gente está tentando entender uma ecologia familiar, porque é sobre isso também, né? A criança está extremamente, como que eu vou dizer assim, ela funciona com base nas rotinas dos seus adultos, né? Dos seus cuidadores ali. Então, é isso, né? Como que é feito essa prática de cuidados? A gente precisa entender isso, porque tem às vezes situações que a gente retoma com a família e, pô, quantas situações agora a gente passa com o uso da tecnologia, né? E poder estar dizendo que não dá para fazer uso por um tempo longo, determinada faixa etária, né? Então, são essas coisas assim, né, de que a gente vai costurando e vai entendendo e vai fazendo alguns encaminhamentos e tem coisas que não se cristalizam, que elas, né, a família passa a entender como é que aquilo acontece, né? Já outras situações se encaminham para uma criança com deficiência mesmo, né? E a gente vai ter que ter cuidado e a gente vai ter base de informação para tá falando desse desenvolvimento, né? Então, a gente sempre fala, né, que a gente tem que estudar os marcos do desenvolvimento, porque a gente vai conseguir identificar questões de desenvolvimento a partir do conhecimento do que é a expectativa de cada faixa etária, né? Então, isso é bem importante. Bom, à medida que a gente vai, então, e aí eu falo sempre também, né, evitar as conversas na porta, né, entregas assim, rápidas, onde a gente não está informando, a gente está informando e de uma forma superficial, né? Então, que a gente possa estar pontuando isso com a coordenação pedagógica, com né, a gestão da escola junto, que o professor não fique sozinho, porque se a gente está numa perspectiva de planejamento colaborativo, a gente está reunindo informações de todo mundo que atua com essa criança, né, no cotidiano, todo dela, desde quando ela ingressa até a hora que ela vai embora, né? Então, isso precisa ter cuidado, né? Respeitar os tempos dessa família, né, Lisandra? Porque acho que a Sim, pergunta que vem ali para nós na caixinha, como fazer, a família não aceita, a gente não consegue comprometer. Assim como as crianças e todos nós temos um tempo no nosso desenvolvimento, as famílias também têm esse tempo de ir digerindo essa informação, de ir entendendo. Não, mas é esse atraso de fala, não, vai falar. Cada criança tem o seu tempo. Ok, cada criança tem o seu tempo, mas uma criança com 3 anos que ainda não está falando, bom, a gente tem questões aí. E aí a gente vai trazendo isso para a família. Para algumas famílias não é nenhuma, nem 2 vezes, são muitas vezes. Às vezes não vai ser lá no berçário, como diz uma professora, eu sei que não é agora no B2 que vai aparecer, vai ser lá adiante que a gente vai conseguir, mas a gente vai observando, e quando a gente está observando, a gente está atuando com a criança também, a gente está construindo esses fazeres dentro da escola, a gente está documentando, então isso que tu trazes, né, Lisandra, é muito importante, a gente precisa documentar junto com a coordenação pedagógica, fazer reuniões com essa família, as entregas das avaliações, dos percursos, das trajetórias, como cada escola chama esse momento, que é um momento importante da gente poder pontuar como que está vindo aquela criança nas propostas que a escola está trazendo para ela, e a gente parece que não, mas a gente está construindo isso com a família, a gente está deixando essa semente, a família está entendendo que nós estamos atentas ao desenvolvimento dessa criança. E aí eu lembrei um caso, que eu sempre tenho que contar um caso, né? Não adianta. Mas eu estava semana passada, então, num seminário de desenvolvimento infantil, e aí
um médico, um pediatra diz assim, num dado momento, para os pedagogos, a gente quer entender muito essas cartinhas que vocês mandam, porque a gente não entende, a gente sabe que vocês não entendem as nossas linguagens, mas a gente também não entende a linguagem de vocês, porque, por exemplo, vocês, dali um pouquinho, vem uma carta para nós, dizendo assim, fulaninho é muito querido, muito amoroso, em alguns momentos ele é agressivo, ele bate, ele faz não sei o quê, e aí descreve uma série de questões comportamentais e lá no final vem escrito, muito bom acompanhar o seu desenvolvimento. Aí ele disse, eu não entendo, está trazendo uma série de coisas, mas está bom acompanhar o desenvolvimento, sabe? Do jeito que ele fala, eu disse, gente, às vezes fica confuso. Então, assim, a gente ter esse cuidado na escrita, mas escrever também. Né? Ai, Cíntia, mas a gente não pode botar coisas negativas. É uma escrita cuidadosa. Daria uma live inteira só pensar sobre as documentações pedagógicas, mas são coisas importantes ali de aparecerem. A gente está retomando esse PEI. Foi feito um PEI em 2026. Em 2027, a gente vai precisar revisitar esse PEI. 2026 também, lá na metade do ano, a gente vai observar em que momento vai ser essa retomada, mas lá em 2027 não dá para começar do zero. Teve um trabalho já que aconteceu, então a gente vai retomar esse trabalho, vai retomar esse estudo de caso também. Essa criança cresceu, modificou. Eu não posso fazer um estudo de caso lá no B1, quando a criança entra, e depois lá no JB dizer, não, mas já foi feito o estudo de caso há 3 anos. Não, a gente precisa estar retomando como é que está o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. A gente tem uma pergunta da professora Sheila, que é referente às atividades. A professora do AE entrega tudo pronto ou auxiliar na construção? A gente falou um pouco disso, né? Já é a questão do planejamento colaborativo, né? É construir junto, né, sim, prof? Então, não é porque tu é especialista, e identifica as barreiras, e aí vai pensar atividades, experiências que, né, sejam acessíveis. Tem que estar no contexto do planejamento da professora, né? O AEE não é uma sala de produção de material, nem na educação infantil, nem no ensino fundamental, nem na educação de jovens e adultos. O AEE, ele pensa os processos junto. Não, a gente vai estar auxiliando nas adaptações, a gente vai estar auxiliando na construção de materiais, a gente vai precisar estar construindo recursos de CAA para essa criança, a gente vai estar construindo recursos para criança com baixa visão. Tem questões que a professora do AEE vai estar trazendo, mas assim, sempre junto e pensando com a professora referência e com toda a equipe que está atendendo essa criança, porque senão fica descolado, né? Não tem como a gente pensar, se a gente está falando tanto da individualidade de cada criança, não tem como a professora ficar lá numa sala trancada produzindo material. Não é o objetivo do AEE, em etapa nenhuma do desenvolvimento. Ele é um articulador para estar fomentando e para estar, sim, como o técnico referência nesse assunto, ele vai estar trazendo os elementos para estar auxiliando os professores e fazendo junto também. Isso. Aí a gente tem uma... Será que temos coisas hoje aí, Paula, na caixinha? Está chegando perguntas aí para nós? Se quiser ir subindo perguntas, Paula, enquanto a gente está lendo a nossa caixinha aí anterior? Isso. Vai continuando, Elisandra. Eu acho que a gente atendeu aqui as questões sobre TDAH e TOD, né? A gente falou bastante, né? Porque tem uma preocupação aqui no sentido de que são crianças que apresentam questões comportamentais, como dificuldades de relacionar-se com seus pares devido à agressividade ou agitação constante, e que acabam interferindo na rotina do grupo diariamente. Então, acho que a gente trouxe, né, na outra questão ali, a gente trouxe isso, essa construção aí, através desse planejamento colaborativo de pensar ações, né, pensar em caminhamentos, pensar sobre a faixa etária, pensar o que é essa agitação constante. É algo também
fundamental, a gente precisa fazer essas perguntas, né? Essa agressividade, de que ordem ela é, né? Ela acontece em que momento ali do desenvolvimento? Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Então, sobre a faixa etária e recorrência, que é algo que também sempre bato muito, né? Então, assim, a gente... E aí, mapear essa ecologia familiar, né? Que é outra coisa também que é super importante da gente pensar, da exposição dessa criança, né? Nos meios, né, nos contextos naturais dela, né? Então, assim... e aí a gente pensa em todas as situações que ela possa estar vivendo, né? Então, essa agressividade, ela tem quanto tempo, ela acontece em que momentos, né? Dentro da rotina como um todo, a gente precisa pensar, bom, a gente precisa saber como é que a família encaminha também quando né, essa criança apresenta questões de agressividade, como é que isso é visto pela família, como é encaminhado, né? Então, É uma forma de comunicar, né? exato, tá comunicando, bom, não oraliza ainda, tá, e tá comunicando através né, da agressividade, bom, o que é isso? Então a gente tem que parar um pouco e aí eu acho que é o subsídio mesmo do estudo de caso, para poder pensar de uma forma mais ampla, né, pensar com todo mundo junto também. Então, por vezes, e nas assessorias eu já tive muito exemplo disso. De manhã atuava de uma forma, criança, e de tarde outra. Oh, mas como assim, né? Então, depois do soninho ali, da parte da tarde, apresentava outros comportamentos, até de fuga, né? Um ano eu tive muito pontualmente isso, assim, não aparecia nada no turno da manhã, de demandas, assim, desta ordem, né? E na parte da tarde, delas me perguntarem, Lisana, não acha que tem que colocar um portãozinho né, para não fugir pela escola, né, pensando na integridade física da criança mesmo, assim, né? Eu assim, mas como assim? Nunca, não, né? E aquele dia eu estava numa assessoria na parte da tarde. Então, assim, sabe, não vinha, nas assessorias acaba não vindo, mas daí tu chega no momento do dia que aquela demanda apareceu, mas, opa, mas só um pouquinho, né? Vamos pensar sobre isso, né? Então, os momentos, né? Quando de fato, porque isso, a questão da documentação, da recorrência, do registro, é algo realmente muito importante, porque ali a gente passa a costurar, o encaminhamento vai ser feito com base nesses dados, né, Cíntia? E aí, isso que tu dizes, à tarde isso aparece mais. Por que aparece mais de tarde, por Pois exemplo? então. Por quê? Porque a criança está cansada de tarde, porque já sobrecarregou, porque mudou a professora, porque mudou a dinâmica. O que leva a essa mudança? A gente pode fazer muitas hipóteses, mas a gente vai precisar documentar e até pensar o que acontece de manhã, que é diferente da tarde, para que esses comportamentos estejam acontecendo assim. Pode ser algo específico da criança nesse sentido de estar cansada, de estar sobrecarregada, mas pode também que seja do ambiente. Então, a gente precisa investigar toda essa dinâmica para tentar mapear o que está acontecendo, né? O estudo de caso serve para isso também. O estudo de caso não é só para trazer elemento. Ele é filho do João e da Maria, ele tem irmãos, ele mora em tal lugar, ele teve experiência de escola, não teve experiência de escola. Não é só para isso. É para a gente pensar com quem essa criança se relaciona na escola, fora da escola, quem são os adultos de referência, como é que essa criança fica bem na escola, o que é desafiador para ela na escola, quais as sensibilidades que essa criança tem, que a gente observa no turno da manhã e que a gente não observa à tarde, e vice-versa. Então, são elementos que ajudam a gente a estar compondo esse planejamento. Isso. E aí a gente tem mais uma questão aqui, que é
Bom, eu também estou preocupada com o registro que a gente fez dos nossos vídeos. Eu acho que a gente está, de certa forma, contemplando tudo que a gente trouxe, né? Quem não assistiu nossos vídeos, assista. Né? A gente fez um perguntas e respostas, assim, pensando, né, na portaria, pensando na questão da atenção precoce ali trazida, né, nesses documentos. Mas eu acho que sim, né, Cíntia, a gente está conseguindo contemplar o que a gente trouxe ali nos nossos vídeos. E aí tem uma pergunta da professora Mariana, que fala assim, na educação infantil, onde trabalhei, não tinha e tem a EE na escola, e as escolas, e as salas que seria para conter os recursos, tem só projetor de imagem e tatame no chão. A minha pergunta é o que fazer quando não se tem recursos financeiros e os diretores também não se importam, né? Então, com o que é solicitado. O que tu pensa, hein, Cíntia? Eu acho que o UAE é uma construção, né, Cíntia? Dentro do espaço da escola, né, e especialmente na escola de educação infantil, a gente, daí talvez não seja da educação infantil, bom, é da educação infantil essa prof, talvez, sim. É isso, né, assim, esse lugar de trânsito, de ir sinalizando necessidades, né? Vamos Acho pensar, que eu fico pensando assim, né? Acho que a uma gente construção, né? É uma construção, assim, a gente conversou muito sobre isso ontem, né? Eu e a Lisandra, quando a gente abriu a caixinha e começamos a estudar ali as perguntas, né? E aí nós começamos a live hoje dizendo isso, assim, né? Na educação infantil precisou vir desenhado na legislação a importância do AE na educação infantil, porque ele não acontecia na maior parte dos lugares. Em Porto Alegre, a gente tem uma construção já até 2025 do AEE, em que ele acontecia nas escolas polo, né, de uma outra forma, com uma outra configuração, mas também estar chegando direto nas escolas, nas escolas sede da criança, né, respeitando também essa legislação, que a legislação também traz, que o AEE precisa ser preferencialmente na escola em que a criança está matriculada. Isso tem um artigo lá que versa sobre isso. Então, isso para responder essa pergunta, que também é algo novo fisicamente, e é uma construção que precisa ser feita, não só tanto em Porto Alegre quanto em vários municípios. Tem vários lugares, a gente não sabe as pessoas que estão nos assistindo agora de onde são, mas possivelmente a gente tenha muitas escolas ainda no Rio Grande do Sul e no Brasil, e mesmo em Porto Alegre, ainda temos muitas escolas que ainda sequer têm profissional de AE. Quanto mais sala, quanto mais um recurso financeiro destinado a tal. Então, vir o recurso, ter esse entendimento dessa necessidade das equipes, né? Até um planejamento também de verba, de recurso, tudo isso é uma construção que ainda é muito inicial. Para a gente que está lá atendendo, que está lá com as crianças, que está lá precisando ter um material, precisando ter uma sala, precisando ter um armário, a gente fica, nossa, mas assim, é para ontem eu tenho, como disse essa professora, uma sala com um projetor, o que eu faço com isso, quando eu precisava de muitas coisas. Então, assim, é uma construção e a gente vai precisar ir trabalhando dentro da escola para ir se construindo e se entendendo sobre essa necessidade. Entendendo que, sim, a legislação traz muito forte, mas também muito novo ainda, essa necessidade. É importante, sim, precisa ter um espaço físico, precisa ter um recurso, né? Precisa ter material e vai estar chegando aí, porque se vem isso em termos de legislação, mas a gente teve um decreto de outubro do ano passado que precisou ser reorganizado em novembro, e que a portaria, que é aquela que regulamenta como vai acontecer, ela é de maio desse ano, maio, junho, julho, agosto. A gente está falando em 3 meses de uma portaria. E especificamente em Porto Alegre, a gente está num momento em que o Conselho Municipal de Educação está revisitando
o decreto 013 de 2013, que era o que regulamenta a educação inclusiva em Porto Alegre, então está sendo uma nova resolução, não é um decreto, é uma resolução do Conselho Municipal, agora 029, que está, então, organizando essa questão da educação inclusiva em Porto Alegre. Quer dizer, está tudo muito fervilhando ainda. Então, a gente muitas vezes, sabe aquela frase do Instagram, primeiro começa, depois melhora? Eu acho que estamos todos nessa ainda na educação infantil, né? Acho que sim. E a gente vai também trabalhando com o pilar da formação, né? A nossa formação em trabalho com os nossos colegas, né? Levando o estudo de caso, né? Cases de sucesso, né? Inclusões que a trajetória de cada criança, né? Contando isso, construindo essa rede de acolhimento dentro dos nossos espaços de trabalho, né? E pensando na educação infantil, assim, o AE que a gente vem pensando na educação infantil, a gente tem muito presente que a gente precisa pensar que as crianças estão numa janela de oportunidade importante, né? Então, assim, a gente precisa atuar fortemente com as questões ali de desenvolvimento com essa família, claro que trabalhando com essa família junto, seja da criança que tem a deficiência mesmo, né, e poder mostrar o quanto ela é potente, né, tirar dessa família esse buraco que fica dessa falta, né, desse filho com deficiência, ao mesmo tempo com as crianças que a gente observa e que a gente está fazendo encaminhamentos na mesma perspectiva, mostrar a potência e poder estar qualificando com essa família os cuidados também, né? Então, assim, a gente tem essa janela de oportunidade aí da neuroplasticidade de 0 a 6 anos e a gente precisa entender que esse AE está atuando numa base de prevenção também, isso é muito importante. Então, assim, né, volto para aquelas questões que nos trazem, assim, vamos ter que atuar a atenção precoce fortemente nos berçários, sim, e a gente tem que pegar esse bebê pequeno mesmo e poder construir encaminhamentos e poder estar olhando para o desenvolvimento dele com cuidado, né, e poder articular todos os serviços necessários ali e principalmente corresponsabilizando essa família, né. Então, para que ela seja ativa, porque ele passa um tempo com a gente, mas a maior parte do tempo com a sua família, né. Então, assim, ó, é poder estar sendo, sabe aqueles papo reto, papo franco, assim, de poder se empoderar do lugar que ocupa também. O professor de educação infantil precisa estar firme das suas coisas, né, das suas questões, assim, do lugar que ocupa, né, de docente mesmo, que tem condições de estar avaliando isso, né. Então, assim, talvez, né, Cíntia, a formação do AE não contemple tanto, né, o professor do AE, hoje que tem uma formação mais genérica, assim, né, para todo, esse AE que é mais amplo, talvez sim tenha que buscar, né, esse professor do AE da educação infantil tenha que buscar um subsídio diferenciado mesmo, né, e aí talvez a gente tenha um buraco, a gente tem pensado isso no Tessituras ali, no fórum, sobre isso, né, que é um lugar com especificidade mesmo, né, então talvez a fragilidade, quando os colegas trazem para a gente sobre essa questão do AE na educação infantil, é porque a sua formação talvez não contemplou tudo isso, né, que a gente está trazendo, o olhar sobre os pequenos, sobre as questões de experiência, sobre o olhar desse currículo da educação infantil, que também é diferente do ensino fundamental, né, sobre essa etapa neurológica vivida pelos pequenos, né, essa janela de oportunidade, essa neuroplasticidade em potência, então, que a gente precisa estar atuando. Né? Trabalhar na educação infantil com a EE é pensar sobre os marcos do desenvolvimento, como tu dissesse, é básico, a gente precisa estar retomando, estar voltando nos marcos do desenvolvimento, mas é entender muito de que lugar é esse da educação infantil. O que é uma escola de educação infantil? Como funciona o cotidiano de uma escola de educação infantil? Qual é o currículo de uma escola de educação infantil? É pensar nos cenários, tempos, né, dessa escola, é pensar nos tempos, o tempo de alimentar, o tempo de descansar, o tempo de... Todos os tempos têm a mesma importância
no desenvolvimento das crianças. O tempo de historiar, que é da contação de histórias, ele não é superior aos outros tempos, né? É como a gente diz no ensino fundamental, por exemplo, tentando fazer uma analogia assim, para o pessoal, português e matemática não é mais importante do que história, matemática, do que geografia, do que artes, do que filosofia, tudo compõe o currículo do ensino fundamental pensando nestas matérias. E qual é, bem entre aspas, as matérias da educação infantil? É esse brincar, né? É estar com os seus pares, é se socializar, é essa linguagem. Então, o profissional do AE ele precisa entender sobre isso para poder, de fato, estar trabalhando e estar assessorando essa escola. Então, tem uma especificidade muito importante que a formação nua e crua da educação especial, do AEE, de uma forma mais generalista, não nos traz. E aí, menos ainda pensar nessas premissas que a gente traz como tão importantes na educação infantil, que a gente parece que a gente fica se repetindo, mas se eu entendo de como funciona essa criança, eu vou entender que eu preciso da família, eu preciso da intersetorialidade, enfim, todo o contexto que a gente está trazendo até agora, né? É diferente. O AEE na educação infantil não é uma sala para atendimento de crianças pequenas. Ele tem toda uma especificidade que precisa ser muito bem trabalhada e entendida por esses profissionais. É isso aí, né, Cíntia? Nosso tempo estourou. Agradecer a presença de todo mundo que esteve aí com a gente, né? Dizer que o vídeo vai ficar gravado, essa live fica gravada, né? Para quem quiser assistir depois. Que a gente vai pensar novas perguntas e respostas no Instagram, né? Trazer essa demanda, né? Da primeira infância, que é um assunto que a gente se debruça, que a gente estuda muito, que é caro para a gente, né? Certo? Eu queria aproveitar esse momento final de fazer um agradecimento bem especial às nossas bolsistas, a Paula, que está aí com a gente nos bastidores, nessa correria, também professora da rede, também compõe nosso coletivo de tessituras, do Fórum pela Inclusão, também saiu correndo do trabalho para chegar em casa, para organizar e estar aqui com a gente. E agradecer muito a Anitta, que é quem produziu os nossos vídeos. Então, obrigada, Anitta. Sim. Espero que outros setores não a roubem da gente, porque ela é muito boa também com os vídeos e com as mídias e com as redes sociais. Ela deixou a gente bem direitinho, bem arrumadinha lá nos vídeos, né, Anitta? Muito obrigada. Sim, a gente deu muito trabalho, né, Cíntia? A gente complicou, a gente incomodou bastante a Anitta, assim, e ela não desistiu da gente, ela foi bem perseverante, assim. Então, muito obrigada ao pessoal que está aí com a gente até agora, que nos preferiu, e tendo um Grenal aí acontecendo. Exatamente. Não, e poder dizer que o Instagram é um canal aberto, né? Então, trazer perguntas lá para a gente, a partir do conteúdo que vem nas redes sociais, a gente também elabora, né, o material. Então, é bem importante ali também se sentir à vontade é um canal para a gente poder estar se falando e poder estar gerando conteúdo, conhecimento, né? Que a gente tem grupo de pesquisa, né? Não, e agora eu estou lembrando mais de uma situação, Cíntia, que é aquela situação do baseado em evidências que veio uma questãozinha para a gente. Vamos trazer um pouquinho, vamos trazer antes de ir embora. Bem rapidinho. Não, a gente teve um professor que trouxe para a gente a questão numa das lives anteriores, ele trouxe assim, ó. Peraí. Práticas baseadas em evidência, especialmente no campo da atenção e da intervenção precoce, né? O que a gente tem para pensar sobre, né? O que a gente pensa sobre isso? Também foi uma pauta que a gente se debruça, né? E aí a gente devolve a pergunta para o professor William, eu acho. Colega William.
que é pensar o que é prática baseada em evidência, né? Qual que é a base epistemológica dessa prática que ele traz, né, nessa pergunta. Então, assim, porque a gente tem muitas práticas baseadas em evidências, né? Então, qual que é ela, né? Então, assim, para a gente, as práticas baseadas em evidências são aquelas que olham para o sujeito integral, né? Então, é a prática que entra num contexto onde a criança generaliza as coisas para além de um serviço especializado, né? Então, essa, para nós, é a prática baseada em evidência, onde tem uma, né, onde ela amplia de verdade esse repertório, né? E não só trabalha com repetição. Então, a gente conversou muito sobre isso, né? Que foi uma pergunta, e aí a professora Liliane jogou para nós essa pergunta na live dela, com a professora Ana Rosemary. Então, é isso, né, professora, assim, que a gente possa pensar o que são as práticas baseadas em evidência, né? Porque temos muitas, né? E para nós, então, a prática baseada em evidência é essa, né? Que olha então para além, né? Olha para esse sujeito integral, olha para toda a sua ecologia de desenvolvimento, né? É porque baseado em evidências, né? Pegando o conceito, práticas baseadas em evidências, a gente entende que são práticas que passaram por estudos, por análise, por reflexões, por teóricos que subsidiam isso. Então, assim, as nossas práticas em educação são baseadas em evidências. Quais as evidências? Quem são os teóricos que te sustentam? Quais as linhas de trabalho? Quais as concepções que tu acreditas? Aí a gente vai poder estar discutindo sobre isso. Há diferentes contextos por aí, mas todas são baseadas em evidências. Eu não posso dizer que temos uma que é baseada em evidências e outras não. E aí acho que a Lisandra trouxe agora de quais as evidências que nós acreditamos e defendemos como de suma importância para o trabalho com as infâncias, né? Tem outras por aí, mas nós acreditamos e defendemos nessa contextualização. Precisa sair do consultório, precisa ser no ambiente natural da criança e precisa fazer sentido para o desenvolvimento dessa criança, para essa família, porque senão, para mim, não tem evidência científica, se não for para a vida, né? Eu acho que agora é isso aí. Perfeito. Boa noite. Boa noite, um abraço. Até a próxima. Até.